Primeiramente, a paz do Senhor, né? Ao nosso missionário martiriano. E vamos estar aqui hoje mais uma vez falando, ele nos ensinando, né? E nos orientando sobre a palavra de Deus. E o assunto de hoje é sobre o galardão, no qual ele vai estar nos explicando o que isso significa, o porquê Jesus Cristo vinha ensinando os seus discípulos e deixou para a gente também nas suas escrituras. Então, a partir de hoje, aqueles que não sabem e não compreendem o que é o galardão, o nosso missionário hoje vai estar aí nos explicando nessa noite, o nosso missionário martiriano. Amém. A paz do Senhor, presbítero Henrique. Agradeço a Deus por poder estar compartilhando esse momento, cujo qual Deus permite nós estarmos aqui reunidos, porque a própria palavra de Deus diz em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, porque eu sou oliveira verdadeira e vós sois ramos. E eu corto os galhos para que deem mais frutos. Então, eu acredito que tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, guiados pelo Espírito Santo de Deus, Isaías 55, versículo 11, o profeta disse assim, guiado pelo Espírito Santo, e minha palavra irá e prosperará, e não voltará para mim vazia. Então, acredito que a palavra de Deus é um tesouro inestimável, cujo qual Deus tem colocado em nossos corações e usado nossas vidas, nossa boca, para poder atingir outras vidas além de nós mesmos. Então, eu quero agradecer a Deus por esse momento especial que Deus está nos dando. Amém, amém. Glória a Deus. Pode ir adiante. Então, vamos lá. Antes de entrar no mérito, eu gostaria de ler o versículo que vai ser o pontapé inicial, que se encontra em Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo de número 12. Eu acho que não tem melhor versículo para falar como o ponto principal do que nós vamos começar a abordar aqui, falando sobre galardões. Ok? Apocalipse, capítulo de número 22, o versículo de número 12. Diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pronto. Esse é o ponto de partida. Ok? Então, a primeira coisa que eu quero salientar é uma pergunta. O que é galardão? Ok? O que é galardão? Galardão, segundo o dicionário, qualquer dicionário que você procurar, ele vai definir o galardão da seguinte maneira: é uma retribuição por algum serviço prestado, ou uma recompensa por algum trabalho, um prêmio ou um pagamento. Quando você vai procurar o termo no grego, você se encontra a palavra apodidome, e também você encontra a palavra mistos, que significa salário ou pagamento. Você encontra também no Antigo Testamento duas palavras associadas a isso. Deus falando sobre galardões, de forma de pagamento, em forma de prêmio, em forma de uma recompensa para aqueles que obedecem a sua palavra. Shohad, a palavra hebraica shohad, e também tem outra palavra chamada sakar, no hebraico. Então, nós entendemos que galardão é uma retribuição por algum trabalho, ou uma recompensa, um prêmio ou um pagamento para a pessoa que faz algo para Deus, aqui no caso, ok? E há um detalhe, antes de aprofundarmos, que as pessoas, elas têm dúvidas. E o que seriam essas dúvidas? A salvação e as obras, para ter o pagamento, a recompensa, o prêmio, o galardão. Quem vai receber galardão? É a pergunta. Quem vai receber? Onde vai ser? E quando vai ser? O galardão é para os salvos. Ele vai ser no momento em que a igreja subir no arrebatamento, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17, quando fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Do verbo grego harpazo, que significa tomar de súbito, sequestro ou pegar com força de forma inesperada.
um sequestro, um rapto. Então, vai ser no momento em que a igreja subir de encontro ao Senhor nos ares, no arrebatamento. Aí vem a recompensa, os galardões para os salvos. E aonde que eu vou encontrar com base nisso? Abra a tua Bíblia aí em 2 Coríntios 5, por favor, versículo de número 10. 2 Coríntios 5, o versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 10. Ok? Ok. Que diz assim: porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ok? Olha só, que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. A palavra tribunal aqui no grego é uma palavra grega chamada bema. O que é o bema? O bema era um tribunal utilizado quando havia jogos olímpicos. Um exemplo, em Corinto, a cada 7 anos, havia jogos pan-helênicos, chamados Jogos de Istmos, e ficava a 11 quilômetros de Corinto, na região marítima da Grécia atual. O que acontece? Dentro desse percentual, de a cada 7 anos, os atletas se preparavam para poder participar. E se houvesse algum tipo de falha nas regras, porque as regras eram severas e não podiam ser violadas, a sua dieta e o seu regime de treinamento, senão eles eram desclassificados. Se caso o que era passado para eles, proposto para poder participar, eles quebrassem, eles eram eliminados antes mesmo de participar, devido à severidade do que era pedido para participar naqueles jogos. Então, quando os atletas participavam e ali exerciam, eles chegavam diante do bema, que era um tribunal, se assentava-se ali um juiz, e aquele juiz, ele dava coroas de louro seco para cada vencedor que ali estava. Aí colocava ali uma plataforma e ali ele dava coroas de louros para as pessoas, ok? Então, o que acontece? É que dentro desse termo, o primeiro ponto, a igreja sobe no arrebatamento. Uma vez que a igreja subiu no arrebatamento, os mortos, os cristãos de todas as épocas e de todas as eras, eles não vão sofrer mais o dano da condenação do inferno, porque se você subiu, você não desce mais, acabou, você vai estar com Cristo para sempre. Então, os cristãos que vão no arrebatamento e que subiram, tanto os mortos quanto os vivos que foram transformados, estão com Cristo. Aí o que acontece? O tribunal de Cristo, que é isso que nós acabamos de ler aqui agora. Cristo vai separar todos, vai se assentar em um trono, mas não para julgar as pessoas, para condená-las. Que tem pessoas que pensam que esse julgamento aqui é um julgamento condenatório, negativo. Esse julgamento aqui, esse tribunal, é para dar os galardões para as pessoas de acordo às obras que elas fizeram, de acordo àquilo que elas praticaram por meio do corpo. Quando fala corpo, o que abrange? O corpo, quando fala, não é só o corpo como totalidade. Quando fala o corpo, fala o que você vê, o que você fala, o que você faz, o que você ouve, a sua maneira de interagir, a sua maneira de estar lidando com as situações. Então, ele fala de todos os sentidos, de todas as ações que nós estamos praticando diante de Deus que vê todas as coisas. Abra a tua Bíblia aí, Henrique, por favor, e quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, nos acompanhando, com certeza tem. 1 Coríntios 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de número 11 até o versículo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 11 ao 15. Ok? Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha só que engraçado. Paulo fala que vamos comparecer ao tribunal de Cristo, após o arrebatamento, lá no Bema, para poder receber nossos galardões. E quais são os critérios dos galardões? O critério para receber os galardões? Ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno e madeira. Aí você diz, uai, Martim, troca em miúdos aí, interpreta isso aí. Use a hermenêutica, que é a arte ou a ciência da interpretação. Beleza. O que isso quer dizer? O que ele está falando? Que não pode pôr outro fundamento. Qual o fundamento? O que Jesus falou para Pedro no capítulo 16, do versículo 17 e 18 de Mateus? Pedro, sobre esta pedra edifica a minha igreja. A pedra é Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nosso fundamento está em Cristo, que é a rocha inabalável. Nós estamos nele. Então, Paulo está falando que o seu ministério é embasado pregar única e exclusivamente a palavra de Deus, deixando claro que só há um Deus, um Senhor e Salvador, que é Yeshua, que é Jesus Cristo. Paulo fala que só há um mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5. Ele fala, Cristo Jesus homem, porque ele vem em carne. Então, meu caro, ele está dizendo que não tem como edificar outra coisa no edifício que ele construiu, que é a rocha de Jesus, e o que é feito em Cristo Jesus tem 6 materiais que é usado na obra de Deus. E esses materiais foram usados para fazer o tabernáculo e para fazer o templo de Salomão, que é ouro, prata, pedra, preciosa, palha, feno e madeira, foram utilizados. Então, o que acontece? Paulo está fazendo essa dinâmica, dizendo que as nossas obras, no dia em que estivermos diante de Deus, vai ser lançada no fogo, e o fogo vai queimar essas obras. E essas obras, elas podem ser de ouro, prata, pedra preciosa ou palha, feno e madeira. Quer dizer, se você jogar o ouro no fogo, o ouro original, o que acontece com o ouro? Quanto mais fogo você lança no ouro, mais brilhoso ele fica, e ele fica mais de forma mais cintilante, ele brilha mais, porque o ouro, quanto mais fogo, mais purificado ele é. A prata é a mesma coisa, e as pedras preciosas são a mesma coisa. Elas resistem ao fogo e resistem à pressão. Elas não somem, não desaparecem. Agora, a palha, a feno e o madeiro, quando é lançado no fogo, uns têm uma duração um pouco maior, mas automaticamente, com o tempo, logo se dissipar. Então, o que é ouro? Ouro é tudo que é feito para a glória de Deus. Tudo que a pessoa faz, cujo qual ela não tem interesse nenhum de aparecer. Eu vou lá pregar naquela igreja. Mas é como se a pessoa se sentisse, se achasse uma estrela, como se ela fosse o melhor cantor, o melhor pregador. Ela quer o foco, a honra e a glória não para Deus. Ela quer colocar toda a glória e toda a honra para ela. Ela, na verdade, ela está buscando a glória humana, louvores humanos. Quando fala de ouro, é o contrário disso. A pessoa fala igual João Batista, João 3,30. É necessário que eu diminua e somente ele cresça. Que toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Amém. Obras de prata. Prata, na Bíblia, no Antigo Testamento, fala de redenção. Então, está falando da obra redentora do Calvário, está falando da morte expiatória de Jesus, está falando do perdão alcançado através do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Yeshua. Então, meu caro, prata quando a pessoa prega arrependimento, prega redenção, prega a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, prega que a pessoa tem que se arrepender, pedir perdão pelos seus pecados e a salvação pela graça através do sangue e o nome poderoso do Senhor Jesus. Então, pedras preciosas é tudo aquilo que a pessoa faz com os dons que Deus deu a ela, os dons do Espírito. Os dons do Espírito são 9 dons, você sabe muito bem disso, e se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo
3, 4 em diante, Paulo começa a falar. São 9 dons, ok? As pessoas têm o costume de falar assim, eu vou até pontilhar isso, que eu aprendi assim, eu também uso, mas eu vou só falar isso aqui que talvez alguém não saiba, e eu uso esse termo, mas é um termo um pouco equivocado. A pessoa fala assim, o fulano tem um dom da visão e da revelação. Mas quando você vai na Bíblia, você não vê a Bíblia falar que isso é um dom, ok? Esse dom está atrelado ao dom da ciência, que seria o dom do conhecimento. Visão e revelação é um conhecimento que Deus dá. Quando é uma revelação, ele te deu, então é um conhecimento que você não tem. Uma revelação é algo que Deus te deu, então é um conhecimento. Então está ligado à ciência, mas não existe. Olha, fulano tem o dom da visão. Não, isso não está atrelado. Mas é uma linguagem, uma força de expressão. Não é nenhum pecado isso, viu? Mas dentro da Bíblia não está assim, ok? Então vamos lá. Dentro disso, os dons do Espírito Santo. O que a pessoa fez com os dons, como ela usou, de que forma ela usou. Há uma pessoa que tem um dom de profetizar, que tem um dom da sabedoria, um dom do conhecimento, variedade de língua, dons de curar no plural, entendeu? Operações de maravilhas. O que essa pessoa fez? Como ela está usando? Ou ela enterrou, como a parábola dos talentos? Por que Jesus usou aquela parábola dos talentos? No capítulo 16 de Lucas. Por que ele falou? Foi para alertar os que fosse de ter o dom mesmo e não fosse de utilizar, né? Deixar guardado. Quer dizer, o guarda com medo da consequência e achou que escondendo e devolvendo ia ficar tudo bem. Mas não ficou tudo bem. Que a bem da verdade, o dom que é dado é para que aquilo alcance e se multiplique, e não para que a pessoa esconda e fique com medo. Porque a cobrança do dom, ela vem. O dom que nós... Eu entendo e compreendo que, tipo assim, que independente da quantidade de dom que o Espírito Santo de Deus ele te dá, que tem pessoas que aqui mesmo tinha um pastor aqui que praticamente o pastor tinha praticamente os 9 dons do Espírito Santo de Deus. O cara sabia louvar, sabia cantar, sabia tocar todos os instrumentos, só não sei instrumento de corda que eu nunca vi ele tocando, mas tocava todos os instrumentos, revelava, profetizava, tinha dom de visão, o cara praticamente tinha tudo, mas como a gente sabe que aquele que mais tem, mais é cobrado, né? Mais é cobrado. Então, se ela não souber lidar com isso também, ela acaba adquirindo uma responsabilidade para ela que naquele grande dia Deus vai cobrar. É a mesma coisa aquele que tem um também. Então, às vezes as pessoas ficam com medo de usar Deus, que nem eu vejo muitas pessoas aí, já ouvi pessoas falar comigo, que tem visões de demônios, vê as coisas, mas ela tem medo elas, então elas acabam perdendo aquela visão que elas têm. Tem pessoas que têm um dom muito bom de Cristo, dom de louvar, como a gente vê aí, mas não quer adquirir aquilo dali, achando que se elas não exercitar esse dom do qual o Espírito Santo de Deus deu, vai ficar tudo tranquilo, mas não sabe elas que elas vão ser cobradas do mesmo jeito. Vai ser mais cobrado por elas terem enterrado do que se elas estivessem utilizando, não utilizando corretamente, mas estava tentando. Pelo menos ia ser cobrado, mas não de uma forma que elas chegaram ali enterradas. Como a gente sabe, conhece a parábola, a gente viu qual foi o fim daquele servo que enterrou, né? Corretíssimo. A pessoa, ela esconde uma coisa que Deus deu a ela, que no final ela vai ter que prestar conta e vai sofrer até mais do que aquele que, a troncos e barrancos, capengando, foi lá e fez. Porque Deus, ele vai nos aperfeiçoando. Por isso que em Oséias 6:3, primeiro ele fala no 4:6 assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento da palavra. Aí no capítulo 6, versículo 3, ele fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é só conheçamos, prossigamos, é gradativo. Você não para.
Eu olho para trás, há 20 anos atrás, que nem você já tem o quê? Por 5, 6, indo para 7 anos dentro do Evangelho, o que você começou lá atrás era de um jeito, você está continuando, você está aprendendo mais, você está aperfeiçoando. Eu estou aperfeiçoando. Eu olho para trás e falo, pô, não sou mais aquele Martim que eu era antes. Eu aprendi alguma coisa nova. Eu estou porque Deus vai te aperfeiçoando, Ele vai te melhorando, porque Ele vai te ensinando a utilizar a ferramenta. Vai tendo mais sabedoria, vai sabendo ter mais discernimento, entendendo, Deus vai te dando mais revelação dentro da palavra dele. Antigamente, quando eu ia ler a palavra de Deus, para mim poder entender, eu tinha que ler 4, 5, 6 vezes para mim poder conseguir entender, e às vezes ainda eu falo que é meu professor, eu tinha que ir no professor YouTube para poder ter uma base eu escutar uma pregação para me poder ter uma base para entender. Hoje em dia já é diferente, hoje em dia eu abro, leio a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus já vai me dando discernimento, entendimento daquela mensagem ali. Então, é como você falou, do decorrer da caminhada, do tempo que a gente vai fazendo na presença de Deus, ele vai trabalhando mais em cima da gente, nos dando entendimento. É corretíssimo. Então, meu jovem, você vê isso aí, que os galardões vão ser dados após o arrebatamento no tribunal de Cristo. Aí agora, os dons que a pessoa tem, se ela utilizar, beleza. Se não utilizar, não vai ser muito beleza, não. Ela vai ficar vai ficar no céu, vai ficar no céu. Que a Bíblia fala que ela vai ser salva como pelo fogo, porque o fogo vai revelar que obra essa pessoa fazia, ok? Uma vez eu conversei com um rapaz, falei, pô, você está na igreja há muito tempo, o rapaz tinha muito tempo na igreja, ele foi criado na igreja, o cara nunca saiu, tá lá. Aí eu via que ele chegava na igreja, orava, participava do culto, uma pessoa muito bacana, ajudava o que podia, evangelizava, e o pessoal tentava dar cargo para ele, tentava chamar ele para... Porque ele era uma pessoa muito sábia, mas muito reservada. Mas ele conversava, fazia tudo, mas ele ficava mais na dele. Aí um dia, ele conversando comigo, eu falei, pô, você é um rapaz que você tem um conhecimento, você é um cara maduro, um cara gentil, humilde, todos assim, se sentem bem, você tem um potencial de evangelizar, eu já vi você trazendo pessoas para a igreja, e você tem toda essa capacidade, por que você não aceita o cargo de pastor? Eu falei com ele como exemplo, ou de presbítero, ou de qualquer... Ele falou, Martim, é o seguinte, eu conheço a palavra, eu estou há muito tempo, eu tenho uma base do que a palavra de Deus diz, e eu sei que eu vou para o céu se eu obedecer e praticar, como qualquer pessoa, e eu chegando lá, eu já sei o dom que Deus me deu e eu estou usando. Aí eu falei assim, mas eu estou vendo, mas você não quer mais? Não, Martim, eu prefiro chegar lá, quando jogar no fogo, ter só uma pedrinha pequenininha, tá bom. Eu estando no céu já está ótimo. Eu não quero sair de lá. Estando no céu já tem de bom tamanho. Eu não preciso de muita coisa. Eu só quero chegar lá. Então a Bíblia está falando que quando o fogo pegar a obra de... Tem gente que o fogo vai lamber tudo. Não vai ter nada. Vai ficar ali branquinho, lisinho, mas vai estar lá no céu. Aí tu vai olhar, não tem problema. Não tem nada, mas eu estou aqui com Deus. Não perdi a salvação, não vou ficar lá com o anticristo, não vou para o inferno, já estou salvo. Mas é bom quando Deus ele te dá o dom, você use o dom, porque ele só dá o dom para você porque ele acredita que você vai fazer um bom uso daquele dom. Senão ele não ia dar o dom para você. Ele sabe, Deus conhece, ele é onisciente, ele sabe o passado, o presente e o futuro, mas depende da nossa decisão utilizar ou não utilizar, ou utilizar de forma errada. Ainda tem esse detalhe. Tem pessoas que fazem mau uso do dom, aqueles que querem tirar vantagem, que buscam lucro, enriquecer, tirar o que é dos outros, o que é alheio, que fazem para simplesmente agradear bens e recursos financeiros. Então, enfim, agora, palha, feno e madeira. Coisas fúteis, coisas efêmeras, coisas que não têm valor ou que têm valor superficial. Um exemplo, abre tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 6. Amém? Diz assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens,
para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Você viu aqui o termo galardão? Ele chega para os fariseus, porque os fariseus eram o maior grupo religioso que existia na época. Eles tinham o costume de fazer o quê? Nesse mesmo texto aqui, eu vou falar o que eu vou falar e você vai encontrar no mesmo texto. Jesus está explicando sobre o jejum, sobre a oração, tanto é que nesse mesmo capítulo que ele fala sobre a oração do Pai Nosso, e sobre dar esmolas, que se estava no Antigo Testamento, ajudar o órfão e a viúva, porque naquela época, se um filho, uma pessoa tiver, uma criança ficasse sem pai, as mulheres não trabalhavam, e quando não trabalhava na lavoura e ganhava quase nada, então passavam fome. Você lembra daquela passagem quando Elias é enviado para Sarepta de Sidom, 1 Reis 17? Aí Deus fala assim para ele. Dá o primeiro pedaço de pão para ele. E ela falou o quê? Só temos um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para mim e para o meu filho. Vou comer e vamos morrer. Porque ela sabia que não tinha recurso. Aí Deus enviou o recurso. Então, meu jovem, naquela época era muito difícil. Aquela sociedade era muito machista e cruel. Os hipócritas, o que eles faziam? Os fariseus religiosos. Eles, para mostrar que eram bons, que eram legais, que eram bacanas, que eram espirituais, eles iam e pegava dinheiro e dava na frente de todo mundo, para todos. Oh, nossa, que homem abençoado, Deus é na vida dele, olha que homem generoso. Vamos fazer um exemplo. Se fosse hoje fazer uma compra no mercado, uma cesta básica, parava com o carro na frente da pessoa, da casa da pessoa, falava aí, ó. Aí chamava 3, 4 irmãos da igreja. Vamos muito longe, não, pô. Hoje em dia, assim, o que mais tem aí é pessoas evangélicas nas redes sociais que diz que está fazendo doação, né, ajudando o seu próximo, aí vai lá com o celular, filmando, a câmera filmando, e botando nas redes sociais para poder, querendo ou não, entre aspas, eles estão ganhando status, né, em cima daquilo dali. Né? Só naquela época, não. Correto. A única diferença é que não tinha redes sociais e celular, que nem hoje tem. Só mudou só esse detalhe. Então, meu jovem, Jesus falou que não era para fazer desse jeito. Porque desse jeito aí, as pessoas iam ver o pessoal, ó, que cara bacana, legal, mas é uma atitude hipócrita, para chamar atenção, para se promover, como foi falado agora. Então, ele falou, ali, você já ganhou seu galardão. Você não vai ter galardão diante de Deus. Então, aqui ele fala sobre o jejum também, mais para frente. Ele fala assim, ó, vamos continuar aqui o versículo de número 2, ele fala das esmolas. Né? Ele fala aqui, ó, quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão direita o que a esquerda ela faz. Ok? Então, o que acontece? Ele está deixando claro aqui que não é para dar esmola, ele fala aqui da oração, ó, o versículo 5, ó, e quando orares não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quer dizer, eles vinham e faziam orações, gritavam na rua, ficavam lá fazendo o maior escarcéu, o pessoal vê eles como pessoas espirituais. Nossa, mas esse cara ora muito. Meu Deus, quantas horas você ora por dia? Eu fico 4 horas de joelho, eu fico, bem dizer, quase o dia todo orando. Mas não era uma oração, era aquele escândalo, sabe? Para as pessoas, meu Deus, esse cara é fenomenal, esse cara é Deus no céu e ele na terra. Sabe? Aquelas pessoas que, meu Deus do céu, é quase igual Moisés, é quase igual Elias. O que falar, Deus escreve na hora. A pessoa é super santa. Só que, na verdade, o que ela está fazendo é uma hipocrisia. Aí você pergunta, Martim, então eu não posso orar por alguém na rua? Não. Orar por alguém na rua é diferente. Você pode orar por alguém na rua. Orando na rua, mas chamando a atenção de Cristo, não Isso, não se aparecendo. Eles gritavam para chamar atenção, eles queriam aparecer. Mas o contrário não, que o próprio Jesus orou e curou várias pessoas. Mas o intuito era Deus ser glorificado. Então aqui ele já está deixando claro. Aqui no versículo
Aqui. Aqui no versículo de número 16. Olha aqui, ó. Ele falou a mesma coisa, tudo num capítulo só. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejum. De verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que eles faziam naquela época? Eles pegavam de manhã, eles não lavavam o rosto, eles pegavam carvão, passavam no rosto, deixavam o rosto todo sujo de preto, ia na terra, botava a cara na terra e via com a cara toda suja, toda desfigurada. Aí quando alguém olhava para ele e falava, mas o que você fez? O que você está fazendo? Aí ele, estou jejuando. Aí nego, nossa, meu Deus, tipo, olha como é que eu estou... Tipo, para chamar a atenção, tudo em prol de ser glorificado, de ser o centro das atenções, de achar que para poder controlar e manipular as pessoas, porque o intuito verdadeiro é esse, controlar e manipular. Então, Deus que sonda as mentes e os corações, sabia que a intenção deles era hipócrita, não era genuína, não era para Deus, não era uma atitude religiosa voltada, porque a palavra religião, ela vem do latim religare, que significa religar. Na verdade, o termo religião para nós seria religar o homem com Deus, trazer o homem. Foi o que Jesus fez isso. Jesus trouxe o homem de volta para Deus, que era o homem havia perdido o pecado de Adão, lá em Gênesis, no capítulo de número 3. Então, meu jovem, o que acontece? Nós temos aí essa ideia dos galardões, nós temos a ideia do que significam os galardões, nós temos a ideia de onde vai ser os galardões, nós temos agora a ideia de quando vai ser, porque vai ser no arrebatamento, e também temos agora a ideia de como vai ser os galardões por julgamento. Palha, feno, madeira e coisas desse tipo. Outra coisa que eu quero acrescentar, para abranger e ter uma ideia maior, o que vai ser avaliado e que vai fazer a pessoa perder. Porque não é só o fato de não usar, é usar, não usar e fazer mau uso, como eu falei antes. Um exemplo, ele falou que diante do tribunal de Cristo vai ser julgada as nossas obras se nós fizemos o bem ou o mal por meio do nosso corpo. Visão, paladar, palavras, audição. Então, quer dizer, por meio do que nós falamos, ouvimos, fazemos. Agora, abre tua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus, capítulo de número 12, versículo 36 e 37. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o julgamento de Deus e a recompensa para aquilo que as pessoas fazem. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então, o que acontece? O que a pessoa fala. Isso também vai ser colocado em pauta. O que a pessoa fala? Fala de Deus? Fala da palavra de Deus? Fala de Jesus? Prega a palavra, ora? É uma conversa que traz benefício, porque, é claro, nós somos cristãos, cremos em Jesus, mas, um exemplo, você está no seu trabalho, todo mundo sabe que você é evangélico, não vai ficar ali metralhando o pessoal toda hora, você tem que usar sabedoria. Você vai falar de trabalho, claro, agora uma pessoa já vai te perguntar, você vai ser educado, você vai saber ser assertivo, usar uma palavra de acordo com a situação, porque senão se torna aquela pessoa chata, enjoada, que ninguém quer perto, que só tem um assunto e só fala naquilo. Por quê? Porque a pessoa não sabe utilizar aquilo que Deus deu ela ou não pediu. Porque em Tiago 1,5 diz assim, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E não lance o rosto, quer dizer, não joga na cara. Pô, você está me pedindo sabedoria? Toda hora você está me pedindo sabedoria? Não, pode pedir. Eu sou a própria sabedoria. Eu te dou. É só pedir. Então, o que acontece? Você tem que saber como medir. Você está no ambiente de trabalho, tem certos ambientes, você não vai ficar ali igual uma metralhadora, falando toda hora, sendo aquela pessoa chata, enjoada. Você vai saber a hora e o momento, e o Espírito Santo de Deus vai guiar. Agora não, a pessoa está lá fazendo fofoca, se reúne para ficar julgando. Julga o irmão, julga o pastor, julga a igreja, fala mal de todo mundo, fala mal do gato, do cachorro, do papagaio, do periquito,
nada tá bom, nada presta, nada serve. Vai num culto, não, o culto não tá bom, tá frio. Eu ouvi uma palavra, não gostei dessa palavra, estava muito sem graça. Sempre tudo tá ruim, nada presta. Ficou sabendo da filha da dona Mariazinha? Ficou sabendo do filho do seu Joãozinho? A pessoa sabe de tudo, sabe da vida de todo mundo, mas você pergunta um versículo da Bíblia, pergunta alguma coisa da palavra, a pessoa não sabe dizer. Enquanto tu pergunta, ela tem 30, 40, 50 anos de evangelho, mas não sabe nada de Jesus, nada da palavra. Mas da vida da dona Mariazinha, da vida do seu Joãozinho, da vida do pastor da igreja, que nem mora perto, ela sabe de coisa salteado. É uma coisa engraçada, mas é uma coisa... Às vezes, se perguntar qual foi a pregação de hoje, foi em qual capítulo e versículo? Não sei, não, porque estava prestando atenção na vida do cidadão. Isso, e detalhe, isso dentro do culto, na hora do culto, não é nem fora, dentro do culto, ok? Então, meu jovem, a Bíblia está falando claramente que esses vão ser critérios que vai fazer com que a pessoa seja avaliada e julgada. Então, não somente além dos dons. Outra coisa, outro detalhe que eu quero aproveitar aqui e salientar, você vai encontrar aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 10, o versículo 41. Mateus 10, 41. Mateus 10, 41. Eu gosto muito dessa passagem, porque o galardão vai ser proporcional. Jesus falou assim, Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. E quem recebe o justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E ele fala aqui, versículo 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Olha só, galardões proporcionais. Ele falou que se um profeta estiver lá, lembra da viúva. A viúva, ela deu o bolo, que ela ia comer, ia morrer, e não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. E detalhe, a criança morreu e Deus usou o profeta para ressuscitar. Quer dizer, aquilo que a pessoa recebe daquele que é enviado de Deus num galardão de profeta, vai receber sua recompensa. Agora, por que Jesus usou esse termo para falar de um copo de água fria? Naquela época não havia geladeira, freezer, ou qualquer coisa do tipo, gelo. Então, muitas das vezes, lembra quando Jesus falou, no capítulo 10 mesmo, ele falou para ir de 2 em 2 pregar o evangelho? Aí fala, curar os enfermos, expulsar demônios, aquele que te receber, fica. Se não receber, bate a poeira do seu pé e vai embora, deixa a paz. Senão, a paz volta para você. Ele fala, não leva comigo, não leva nada. Tipicamente, quando eles iam orar na casa das pessoas, as pessoas, por educação, isso até hoje é comum, elas ofereciam, quer comer um pão, quer tomar um café, quer comer um bolo, o almoço já vai sair. Né? Agora eu quero puxar um gancho, que tem irmão, né? Tem essa mania de orar todo dia na casa do irmão, chega lá... Tomar um café, pegar o almoço. A pessoa pega almoço, janta, ainda fica para o churrasco do fim de semana e diz que Deus está abençoando. Então, esse era um hábito. O que acontece? Quando eles saíam em missão para evangelizar, o mínimo que era pedido era um copo de água fria, porque era o mínimo que a pessoa mais pobre estivesse passando o pior tipo de dificuldade, teria água para beber. Então, era dado um copo de água fria àquela pessoa. Então, Jesus quis dizer que até um mínimo ato que você faz para uma pessoa de bondade é contado no céu, tem peso no céu. Então, se você faz algo para uma pessoa, por menor que seja, ainda mais para uma pessoa que é enviada por Deus e é de Deus, está ali porque Deus permitiu, que ela chegou ali porque Deus quer que esteja, então você vai receber o seu galardão, você vai receber a sua recompensa. Então, se uma coisa mínima você vai receber, imagina se você fizer uma coisa grande, quer dizer, dado aquilo que Deus já te deu e aquilo que Deus coloca e aquilo que você pode fazer, porque o possível é conosco. O impossível é para Deus. Agora, abra sua Bíblia aí, isso é o proporcional, no capítulo 19 de Mateus. Capítulo 19 de Mateus, a partir do versículo de número 27. O galardão que vai haver para aquelas pessoas que abrem mão da sua vida. Tipo assim, do estilo de vida completo, se entregam completamente para Deus.
Mateus 19, a partir do versículo de número 27. Diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem assentar-se no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é o milênio. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes o tanto e herdará a vida eterna. E muitas das vezes, quando Deus chama a pessoa, ela é obrigada a abrir mão de tudo, porque o estilo de vida dela era tão pecaminoso que ela perde, porque ela conseguiu casa, carro, muitas coisas, tem pessoas assim, por meio de roubo, falcatrua, envolvida com tráfico, fazendo coisas erradas. Então foram meios ilícitos, ganhos ilícitos, que se ela continuar com aquilo, ela pode morrer ou a vida dela trava. Então, quer dizer, o mesmo tem é o mesmo que não ter. Então, ela é obrigada a abrir mão de toda aquela forma de vida errada e ela literalmente fica zerada. Aí Pedro, ele era barqueiro, pescador, e Pedro, ele era dono dos barcos, junto com seu irmão, Tiago e André. Então, não somente ele tinha os barcos para trabalhar, como ele tinha uma empresa para as pessoas, ele alugava os barcos. Então, ele tinha uma renda que dava para ficar legal, de vender e também de alugar. Então, Jesus chama eles e fala: vocês vão andar comigo agora. Ah, beleza, Jesus. E começou a andar, só que ele notou que não trabalhava. Deus ia abençoando ali os milagres, as viúvas iam ajudando o ministério de Jesus. Aí, Pedro, eu larguei tudo. Eu larguei minha mulher, que eu fico mais contigo do que com minha mulher. Meus filhos, eu larguei meu trabalho, eu estou vivendo literalmente só para o Senhor, viu? O que eu vou ganhar? Aí Jesus falou: ó, não tem quem abra a mão de carro, tá? Que no reino vindouro vai se assentar comigo vocês 12 e vai julgar as 12 tribos pelos pecados que cometeram de rebelião contra Deus. E detalhe, vai receber 100 vezes mais. Quer dizer, o que vocês perderam abrindo mão não vai chegar nem perto do que vocês vão ganhar. E no porvir a vida eterna. Olha só, né, os valores. Pode falar, Henrique. Não, eu estou aqui imaginando, você falando aí, eu estou aqui imaginando, só de você saber botar o pezinho na porta do céu ali, sabe, olhar para trás assim e falar: caramba, saí, consegui conquistar o reino do céu, entrei pela porta estreita, já tá bom. Sabendo que não vai sofrer no fogo do inferno, cara, já tá bom. E detalhe, a maior bênção é a salvação, a despeito de galardões. Só o fato de estar salvo, os galardões é só um detalhe, porque o mais importante é estar salvo, né? E a palavra salvação, Henrique, eu já falei contigo, mas eu acho que eu pedi até para você gravar, ela vem do grego soteria, né? Que ela vem de um verbo sozo. Então, soteria seria escapar de um perigo ou morte física ou espiritual. Jesus, quando fala que ele é a nossa salvação, Yeshua, né, que em hebraico quer dizer salvação, e Yeshua significa: o Senhor é minha salvação, Deus é minha salvação. O nome dele significa isso, o Deus me salvou. Vem do verbo sozo, a palavra sozo significa o verbo salvar ou tornar-se completo. Mas quando fala, você lembra quando ele curava ali Mateus 7, do 49 ao 50, Lucas 7, do 48 ao 50, se não me falha a memória, quando Jesus curou aquela mulher do fluxo, a mulher que estava ali morrendo, ele falou assim: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, quer dizer, ela não foi só salva, mas como ela foi curada, porque era uma cura no corpo e uma cura na alma, era uma cura completa. Então, isso significa que a pessoa tem que ser completa, ok? Então, a cura. Então, Jesus, ele fez uma obra completa para nós. Ele nos salvou do pecado, como está em Romanos 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ok? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei
do pecado e da morte. Então, quer dizer, morte eterna. Então, meu jovem, como já foi falado, nós estamos aqui avaliando o que já foi falado aí, só em saber que não vai estar no fogo do inferno, não vai ter capeta lá com nenhum tridente querendo dar garfada em nenhum de nós, vamos estar com Cristo vendo tudo acontecer, então já é um detalhe importantíssimo. Então, quem abre mão de tudo, não perde nada, porque aquele que perde a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quem acha a sua vida e não abre mão por causa dele, perdê-la-á. Então, o que você abre por Jesus nunca é perda, sempre é ganho. Agora, abre tua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo de número 11 e 12. Galardão com base no sofrimento. Agora tem um galardão com base no sofrimento. Capítulo 5, a partir do versículo 11 de Mateus. 11 e 12. Bem-aventurados. Diz assim: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, ele usa o termo prêmio, pagamento, galardão. Ele está falando assim que nós devemos nos alegrar e exultar. Quer dizer, exultar, claro, que maravilha, que bom. Você vê ali em Atos capítulo 4, assim no começo do crescimento da igreja evangélica, Pedro e João foram presos, porque estavam pregando o nome de Yeshua, o nome de Jesus. Aí prenderam Pedro e João, chicotearam, bateram. Aí falaram assim, vamos te soltar, mas não fala no nome desse tal Jesus. Aí, capítulo 5, versículo 29 de Atos diz assim, Pedro falou assim, nos compete obedecer a Deus ou obedecer a homens? Ele quer dizer, você acha que eu vou ouvir o que você está falando? Eu estou pouco me lixando para você, eu vou continuar pregando porque é o que Deus falou, mas eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo caluniados, estavam sendo humilhados, estavam passando todo tipo de vilipêndio, estavam sendo rejeitados pelos seus patriotas, estavam sendo perseguidos pelos gentios, que gentios é todo aquele que não é judeu, assim como eu e você, nós somos gentios. Os próprios judeus estavam perseguindo eles, né? Isso mesmo, porque para eles era o cúmulo do absurdo pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pregar Ele, elevar Jesus ao nível de Deus, porque o ódio principal deles é quando Jesus falou, Jesus estava pregando, aí ele falou assim, eu sou a luz do mundo, no capítulo de número 8, aí ele falou assim, mas vem cá, você é quem? Aí ele falou, vocês são judeus e não sabem quem eu sou? Vocês são descendentes de Abraão? Aí ele, aí ele falou, rapaz, se eu quiser, eu transformo essas pedras e digo que é descendente de Abraão. Rapaz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles olharam aí, calma aí, esse camarada tem nem 30 anos. Pô, Abraão viveu há quase 2.000 anos antes dele. Ele está falando que Abraão viu ele? Viu ele? Tá de brincadeira. Como Abraão viu? Capítulo 22 de Gênesis. Quando ele foi oferecer Isaac, ele ia imolar Isaac. Aí o que aconteceu? Um anjo bradou, isso, e falou, não faça isso, Deus estava testando a sua fé. Eis ali o cordeiro, tinha um cordeiro. O cordeiro, ele entendeu que era Jesus Cristo que ia se entregar para a humanidade. Na hora que o anjo falou, a mente de Abraão era tão aberta, que ele entendeu que um sacrifício seria feito de um filho na forma de um cordeiro. E Jesus, tipologicamente, era um cordeiro, que era pedido pela lei, e era o filho, o único filho que Abraão tinha, que era o filho legítimo, que Deus ia oferecer. Aí ele se alegrou porque ele entendeu isso, que a humanidade seria salva por um ato de Jesus morrer na cruz por nós. Então ele falou, o quê? Ele, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele já deixou claro, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí ele falou, o quê? É a mesma palavra que foi dada a Moisés quando o Senhor apareceu para ele lá no momento em que ele estava cuidando das ovelhas e ele foi entrar lá e a sarça estava pegando fogo. Então o que ele falou para Moisés? O que eu vou dizer? Diga que eu sou o que sou te enviou. Ele, caramba, ele está falando que ele é aquele que falou com Moisés. Primeiro ele está falando que Abraão viu ele, agora ele está dizendo que é o mesmo que falou com Moisés. Ele está falando que ele é Deus.
A Bíblia fala que eles pegaram em pedra e iam matar. Por quê? Porque eles não aceitavam o fato nem imaginar que Deus podia habitar num corpo humano. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que Deus ocultou a sabedoria para os sábios e entendidos e revelou para nós, os pequeninos, que é por meio de revelação da graça, através do Espírito Santo. Entendeu? Então, Jesus Cristo deixava eles confusos. E todos os discípulos de Jesus passaram a ser o quê? Perseguidos. O próprio Jesus falou, ó, se fazem isso com o dono da casa, o que não vão fazer com seus domésticos? Quer dizer, se fazem isso que eu sou o chefe, imagina o que não vão fazer com vocês, mas por amor do meu nome. Mas ele falou aqui, ó, exultai e alegrai, porque antes de vocês fizeram com os profetas, mas saiba que é grande o galardão que vocês vão receber. Aleluia, glória a Deus. É grande. Rapaz, olha, Henrique, quando eu me converti, assim que eu me converti, rapaz, o pessoal dizia que eu não ia ficar um mês na igreja, que era fogo de palha, que aquilo ali era momentâneo, que eu não ia suportar, que, tipo assim, eu era meio pneu das ideias, e todo tipo de coisa que achavam que era de momento. Porque as pessoas julgam o que você era, e não o que você vai ser, porque elas não sabem do futuro. E você sempre, quando você está na igreja, as pessoas dizem, aquilo ali é de momento, logo vai sair, não vai aguentar a pressão, não vai aguentar a perseguição. E eu estou aqui, 20 anos depois, e você está aí. O que acontece? As pessoas, quando elas são usadas pelo diabo, elas tentam nos taxar para poder parar a obra de Deus. Que o diabo quer que eu e você não pregue, não fale de Deus, não tenha salvação e nem leve salvação aos outros. Mas hoje, com 20 anos, eu olho para trás, as mesmas pessoas que me julgaram, que apontaram, a maior parte delas estão na igreja, estão convertidas, estão tal qual eu sou, servindo ao Senhor. A maior parte delas. Então, o que acontece, meu caro? Tipicamente, a pessoa, quando ela é perseguida, ela não sente alegria e ela não fica feliz. Mas Jesus falou, se alegra. E vocês têm exemplo dos profetas. Fica triste, não. Vocês vão ter um grande galardão da minha parte. Henrique, eu vou... É isso. Então, esse é o galardão que a pessoa vai receber com base na perseguição. Agora eu quero que você acompanhe comigo Colossenses 3:23, para eu poder contextualizar. Quem vai receber os galardões? Quem vai receber? Todos os salvos. Colossenses 3:23. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 23. Colossenses 3:23. Que diz assim, ó. Colossenses 3:23. Deixa eu achar aqui. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor servis. Todos os salvos que fizerem a vontade de Deus vão receber seu galardão, se fizer de acordo à vontade de Deus. Porque não servimos aos homens, servimos a Cristo Jesus. Como eu já falei, o galardão vem de Cristo, porque nós servimos a Cristo, fazendo bom uso daquilo que Deus nos deu. Que nem quem tem um dom para... São vários dons. Eu não vou entrar nos méritos de como os dons são, porque é um dom que vai, tipo, sabe? É igual quando você vai comprar parcelado, a pessoa oferece até 12 vezes. Então, você está lá, não, vou comprar em 6 vezes. É mais ou menos assim. O dom, ele pode ser, porque vem ali parcela detalhes. Você quer ver? Tem pessoas que não gostam de pregar, não é porque não tem um dom, ela até se expressa bem, mas ela se sente mais à vontade fazendo trabalhos sociais. Eu conheço pessoas que elas amam sair para evangelizar no cara a cara, entregar papel, ler a Bíblia, mas se tu der um microfone para ela e falar, prega aí, ela fica acuada, mas ela não se sente à vontade. Mas se você pegar e deixar ela num grupinho, ela faz a festa, porque essa é uma capacidade de um dom, quer dizer, o dom da palavra, só que não precisa de um microfone. Já tem pessoas que é o oposto, não pode ver um microfone, não pode ver um púlpito, ela quer falar.
Ela tem que falar. Dá uma saudação para ela, é 15, 20 minutos. Quer pregar. Eu vou te contar um culto que eu participei, não é uma piada, isso aconteceu. Eu era o pregador na época, já passou vários anos, acho que tem mais de 12 anos disso. Eu estava esperando, eu estava participando do culto, eu ia ser o pregador, passaram o microfone para um senhor ter uma oportunidade. Ele estava bem vestido, de terno, eu também estava de terno, estava sentado. Ele cantou, ele pregou, ele contou testemunho, ele fez a oração final e ainda deu a bênção apostólica. E isso eu ali vendo tudo. Ele mandou e deu a bênção apostólica. Aí eu falei, acabou o culto, eu nem preguei. Eu que fui convidado, eu fiquei parado olhando, eu falei, será que é uma piada isso? Aí a moça que me chamou, o pessoal já estava saindo já para ir embora, ela acabou o culto, não, o pregador é aquele ali, eu sem entender nada. Ele fez um culto, só ele mesmo. Ele acabou, e ele não é da igreja? Não, ele foi fazer uma visita, mas achou que era o pastor oficial ou pregador. Que nem o pregador pode fazer isso, só o pastor oficial. Então, eu fiquei sem entender, preguei, acabou o culto, eu fiquei com aquilo na minha mente. O camarada, ele é que nem aqueles rádios, lembra de rádio 3 em 1, né? Que era TV, aquela coisa. O cara faz tudo. Então, meu jovem, para contextualizar, tem os pontos, os detalhes do dom que vai ali pegando seus subsidiantes. Agora eu quero falar dentro desse termo, temos as coroas. Lembra que eu falei que ia falar sobre as coroas, que está ligado aos galardões, que são prêmios, pagamentos e recompensas. Temos 2 termos gregos para palavras coroas, que vai ser recebida lá naquele dia também. Temos diademos e estefanos. Diademos e estefanos. Diademos seria uma coroa real, que é colocada sobre reis, príncipes, princesas, rainhas, ok? E estefanos é uma coroa que é dada para pessoas que participavam de jogos, atos de bravura militar ou banquetes comemorativos, ok? Então temos, primeiro, a coroa da vida. Abre tua Bíblia aí, por favor, em Tiago, capítulo 1, Epístola Universal de Tiago, ou Carta de Tiago, como queira, capítulo de número 1, versículo de número 12. Epístola Universal de Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ó, coroa da vida. Tiago falou que quem vai receber? Aquele que for provado e suportar a tentação. Lembra de Jesus? Capítulo 4 de Mateus? Ele foi tentado, ele foi provado, mas ele recebeu. Tanto é que ele é o autor da vida. Ele não só tem a coroa para dar, mas como ele é o autor da vida. Ok? Ainda em Apocalipse 2, versículo 10. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10. Capítulo 2, versículo de número 10. Que diz assim, ó: Nada temos das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Olha só, está ligado às pessoas que sofrem provação, sofrem uma tentação, suportam a luta, como está em Tiago 1,12, suporta a dor, e está ligado também àqueles que amam o Senhor e que o Senhor os ama. Porque a provação, tipicamente a tentação, as lutas, as pessoas falam, mas por que Deus está permitindo eu passar por tudo isso? Por que eu estou passando pelo desemprego? Por que eu estou passando por uma doença? Por que eu estou passando por um momento ruim? A pessoa às vezes até fala, meu Deus, eu conheço pessoas ímpias, mundanas aí, que rouba, que mata, mas a vida da pessoa parece que é um mar de rosas, a pessoa tem do bom e do melhor, carro melhor, a vida dos filhos, da família, parece que a vida da pessoa é abençoada, e quem parece que é o abençoado é ele. E aí a pessoa que é serva de Deus fala,
Se for pesar na balança, parece que ele que é o abençoado. É eu que sou problemático, a luta. Mas não. É porque a bênção aqui, estilo de, é temporário, isso vai acabar. Mas as bênçãos que Deus vai te dar é eterna. E isso não acaba nunca. Então, nós temos um problema de visão humana, que nós só olhamos as coisas na ótica humana. Nós só conhecemos esse mundo. Nós não sabemos porque nós somos espirituais, porque somos uma tricotomia, mas não vivemos 100% no espiritual porque não somos anjos. Só vamos viver isso quando subir no arrebatamento, uma pessoa que sai dessa para uma melhor e dorme em Cristo, já é só a alma. Mas a plenitude da vida do mundo vindouro, só vamos saber depois que subir no arrebatamento. Aí vamos entender isso, porque vamos ter um corpo espiritual. Até então não entendemos. Pode falar aí. Eu antigamente eu pensava muito desse jeito assim também, cara. Eu via que hoje em dia eu até falo, ultimamente eu venho falando que eu ando até meio preguiçoso, né? Que eu subia monte todo dia, eu pegava, fazia muito propósito com Deus, e eu via que as pessoas estavam nem aí fazendo a obra de Deus relaxadamente, as pessoas não seguiam, não cumpriam a palavra de Deus, e a vida dela muito bem obrigada. Eles trabalhando, prosperando, e, e eu ali, não só eu, como eu via outras pessoas também que era firme ali na obra de Deus, só deserto, só males, e eu questionava a Deus, eu perguntava o porquê. Mas chegou uma certa hora, eu indo para Caxias, no ônibus aqui no Parque São José, aqui, eu conversando com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Você vê essas pessoas que as coisas estão tudo indo bem, está fluindo na vida dela e na tua não, você está fazendo a vontade de quem? Aí eu fiquei para mim mesmo, a vontade de Deus. E eles? Está fazendo a vontade de Satanás. Ele pegou e falou: Satanás ele só se levanta contra a vida daquele que faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade do Pai. Agora, aquele que está fazendo a vontade dele, ele nunca vai se levantar contra a vida dela para que ela possa continuar fazendo a vontade dela, a vontade dele. Então, elas vão prosperar. Ele não vai atacar elas, ele vai atacar aqueles que estão fazendo a vontade do Pai. Então, hoje em dia, quando qualquer coisa que acontece na minha vida, eu agradeço muito a Deus, porque a primeira coisa que eu pergunto a Deus, eu pergunto a Ele: Senhor, isso que eu estou vivendo, isso que eu estou passando porque eu estou indo com as minhas próprias pernas, eu estou procurando, ou é o Senhor que está me provando? Porque se é o Senhor que está me provando, muito obrigado, porque o Senhor só prova quem o Senhor ama. O Senhor só testa aqueles que o Senhor sabe que tem capacidade. O Senhor só permite Satanás atentar um servo teu, porque o Senhor sabe que ele vai suportar. Então, se o Senhor está deixando, muito obrigado. Mas se eu estou indo com minhas próprias pernas, eu estou caçando, me mostra como eu estou errando, como eu estou procurando isso para que eu possa me consertar. A partir desses momentos, quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu comecei a pensar dessa forma. E graças a Deus está dando certo, cara. Eu não questiono mais, não questiono, eu agradeço a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Na bênção, na luta, porque o inimigo quer botar na nossa boca uma palavra de tristeza, de desânimo. Mas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Entendemos que ele nos ama e as lutas vêm para nos aperfeiçoar e nos melhorar. Então, com base nisso, você já entendeu, você já passou uma experiência e já entendeu que a coroa da vida, ela vem para quem vai passar muitos problemas nessa vida, não é na vida vindoura, porque na vindoura acaba. Então é nessa vida. Se você está passando por problemas aí, qualquer esfera, financeira, material, ou igual Jó, que Jó passou foi em todas, perdeu foi tudo, e no caso dele nunca houve alguém igual Jó, que teve uma perda daquele, um sofrimento daquele, pode ter certeza que Deus também vai te dar tudo de volta, porque ele fala que ele vai suprir nossas necessidades em glória e ele vai fazer com que a gente venha viver um manancial no meio de uma terra seca. Ele falou para Israel: acaso eu não poderia fazer uma mesa no deserto, um lugar inóspito?
Deus pode fazer coisas maravilhosas através do poder dele para aquele que crê. E até quem não crê também às vezes participa, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, é ele que faz a obra. Então, meu jovem, a coroa da vida. Segunda coroa é a coroa de glória. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro 5, versículo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 4. A coroa de glória. Primeira Pedro 5. Isso, 1 de Pedro 5, versículo 4. Que diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha só, já é uma segunda coroa. Primeiro, a de vida. Agora, uma coroa de glória. Glória o quê? Incorruptível. Mas por que ele usou esse termo incorruptível? Porque as pessoas que se converteram, muitas pessoas que ouviram, se converteram na época de Jesus, na época dos apóstolos, depois se corrompiam. Elas não aguentavam a luta, a prova, a dificuldade, elas se contaminavam e pensavam que não, elas ficavam o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, ou senão ia de vez para o mundo, então ela ficava totalmente corrompida. O apóstolo Paulo, assim como Pedro, o apóstolo Paulo de 2 Timóteo 4,10, ele fala assim, Demas me abandonou amando o presente século, amando o mundo, amando o sistema dominado e caído, cujo qual Satanás domina. Ele me abandonou o evangelho, virou as costas, foi lá viver a vida. É como se ele pegasse a Bíblia e falasse, não quero mais saber de Deus. E fosse beber, fumar, se drogar, fazer tudo que é coisa errada que a Bíblia condena. Então, Pedro está falando que é uma coroa incorruptível. Por quê? Aqui na Terra, as pessoas... há coisas corruptíveis e coisas que podem fazer a pessoa se corromper. Mas se você manter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida incorruptível, diante de Deus, o sumo pastor, ele vai colocar na nossa cabeça uma coroa incorruptível de glória. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Yeshua Hamashi. É forte. Eita, glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte. Muito forte. Ô, glória. Aqui não é igual a oração da Universal, não, mas aqui é forte. Então, vamos lá ainda. Vamos ler mais um versículo. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vai ter que comprar um fone de ouvido sem fio, porque na hora de abrir a Bíblia aqui o fio fica atrapalhando. Capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Jesus, ele morreu, provou a morte, provou o pecado, porque ele não tinha pecado, por nós. Mas ele foi coroado de glória, por quê? Porque ele morreu sem pecado. Então a morte, o pecado, nada pôde. Então ele está coroado. Lembra o que João viu no capítulo 19, versículo 11? Ele viu alguém montado num cavalo descendo do céu, com muitas pessoas, eram anjos, e também nós, os salvos, fomos descer com ele. Ele falou que na cabeça dele havia muitos diademas, havia muitas coroas. Lembra que eu te falei que para diademas é para coroa real, coroa de... Então, muitas, quer dizer, muitas coroas. Quer dizer, aqui, por causa do que ele fez, ter morrido, provado a morte, sem pecado, incorruptível por todos nós, ele está coroado de glória e de honra, assentado nas regiões celestes. Aleluia. Glória a Deus. Então, Henrique, eu sei que você está entendendo, acredito que quem está aí, acredito que tenha alguém ouvindo, vendo, eu não sei quantas são, eu não sei, mas vale, eu digo para você, vale, e pergunto, vale a pena sofrer? Vale a pena passar luta? Vale a pena? Vale. Eu já pergunto respondendo, vale. Vale. Porque, como está em 1 Coríntios 2,9, aquilo que o olho não viu,
nem um ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Vamos lá, Henrique. Agora é a coroa de alegria, ok? 1 Tessalonicenses 2, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Coroa de alegria. Versículo 19. Versículo 19. E não... fui parar em Colossenses. Porque Tessalonicenses 2, 19. Vamos lá. Diz assim, ó. Por qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo? Deixa eu ver se é 19. É isso mesmo. Porque a nossa esperança, ou gozo, ou alegria, ou coroa de glória. Porventura, não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Então, o ponto aqui é coroa de gozo ou alegria, ok? Ele está falando que quando nós estivermos diante de Deus, também há uma coroa. E é uma coroa também de alegria. Mas alegria em quê? Ele está falando dos irmãos da igreja de Tessalônica. Ele está falando que os irmãos da igreja de Tessalônica, que eles ganharam para Jesus, era a alegria, era a coroa deles. Então, um detalhe que nós estudamos. Cada pessoa que você ganha, você já ouviu aquele ditado? É mais uma coroa na minha pedrinha? Já ouviu? É mais uma pedrinha, perdão, na minha coroa? Eu falei o inverso. Então, a pessoa fala, ganhei mais uma pedrinha, ganhei mais uma alma. Negativo. Essas pessoas, elas vão ser coroa de alegria. Aí tu fala, Martinho, calma aí. Então quer dizer que a pessoa vai andar um coroão na cabeça, grandão, enorme? Como é que vai ser? A pessoa vai ter um monte de coroa, vai ficar uma em cima da outra? Não. O que vai acontecer? Quando as pessoas forem receber esses galardões, essas coroas, vai estar cravejadas as coroas, a coroa de almas que foram ganhas na sua coroa, e cada uma dessas pessoas vai saber que foi você que levou elas a Cristo. Então, quando elas te olharem, você olhar para ela, aí tu vai dizer, eu me lembro que aquela pessoa, essa pessoa aí, ela é cristã, fui eu que dei ela, foi aquele culto, foi a pregação na casa, foi aquele culto no lar, foi aquele evangelismo que eu fiz na rua, é aquele irmão que vivia no botequim que eu passei, orei por ele. Aí, ó, pessoas que a gente pregando, orando, ela ouviu aquilo dali, aquela palavra, aquela oração entrou no coração dela, ela procurou a igreja e aceitou Jesus sem você saber que ela foi. Corretíssimo. E aí, quando você vê ela, por isso que é alegria. Porque tu vai ver, Deus vai fazer você entender. Ó, aí, ó, você que ganhou ela. Ó, tá aí no céu. Ó, é uma alma que você ganhou. Ó, aí. Então, é uma coroa de alegria. Porque todas essas pessoas, você vai lembrar, você vai saber, e elas também vão saber. Então, imagina a alegria de saber que elas estão salvas através de uma pregação, de uma oração, de uma palavra profética que você proferiu para ela no momento que ela estava passando por alguma dificuldade. Ok? Ainda agora vamos abrir em Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 1. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estarem firmes no Senhor, amados. Olha só, a coroa de alegria agora, além de seus irmãos, Paulo está falando que é o fato deles estarem firmes na presença de Deus. Quer dizer, só vai para o céu quem estiver firme na presença do Senhor. Tem sentido? É óbvio. Então, nós vamos ter a coroa porque aquela pessoa foi ganha e aquela pessoa ficou firme até o... Detalhe, não vale a pessoa desviar e voltar, hein? Que, eu ganhei uma, ela ficou na igreja e desviou, já era. Porque aí outro teve que orar, outro teve que
Então, valeu. É aquela que você ganha, que aceitou Jesus e vai até o fim. Tipo assim, vem luta, vem prova, vem vento, vem tempestade. Aí é essa. Então, por isso, está firme. A pessoa tem que ser ganha e tem que ir até o fim. Entendeu? Então, ó, coroa de vida, coroa de glória, coroa de alegria. Agora vamos para a última. Coroa de justiça. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. Que diz assim, 2 Timóteo 4, versículo de número 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda do Senhor, ou a sua vinda. Então, a coroa de justiça, que Paulo está falando aqui, é para aqueles que amam a vinda de nosso Senhor Jesus. Ele não é só a mim, não. É todos que amam a vinda de Jesus. Porque você sabe, Henrique, eu fui pregar em uma igreja, já tem um tempinho, já tem uns 3, 4 anos, aí eu falei assim, um versículo bíblico, Deus estava me levando a pregar sobre pessoas que estão presas à vida aqui na Terra por causa dos bens materiais. Eu preguei numa igreja onde as pessoas tinham um poder aquisitivo bom. Aí eu falei 1 Coríntios 15, 19, que diz assim, aqueles que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Porque aqui a gente vai até 100, 80, e quando chega depois de 80 é só canseiro e enfado, já não é mais a mesma coisa. Então, meu jovem, eu fui orar pelo pessoal depois do culto, aí uma irmã me chamou, ela era pessoa dona de várias empresas, aí falou, quando você falou isso, sobre a questão de esperar Jesus só nessa vida, e falou que Jesus está voltando, eu fiquei triste. Falei, mas por quê? Para ficar alegre? Ela, não. É porque agora que eu trabalhei muito, agora eu estou bem, e eu quero viajar mais. Estou indo para Portugal, estou indo para Holanda, e eu comprei agora meu carrão, uma Ferrari, parece que ela ia morar fora do Brasil um tempo, e minha empresa agora que está dando uma renda, eu estou podendo fazer o que eu quero, porque primeiro ela investiu muito. Aí, tipo assim, eu falei, mas se Jesus voltar, eu até orei. Ó, não volta agora não, Jesus. Deixa eu curtir. Ela falou para mim, que pediu a Jesus para não voltar agora. Porque foi 3 a 4 anos atrás, eu preguei para Jesus não voltar, para ela aproveitar o máximo que ela pode. Tipo assim, ela quer o melhor dos dois mundos. Quer dizer, aproveitar o melhor daqui da terra e, tu imagina, depois subir, aproveitar o melhor do céu. Aí eu falei, minha filha, não é assim que funciona. Tomara que... aquele jovem rico. Então tem pessoas que não amam a vinda de Jesus, que é claro, aqueles que não temem a Deus, os ímpios, e também aqueles que estão na igreja, mortos espirituais, né? Porque o que mata a pessoa espiritualmente é o mundanismo e pecados incubados, o Rick. Pessoas que estão na igreja com pecados incubados. Tipicamente, a pessoa que está com pecado incubado, ela fica com medo, fica recuada, ela não quer falar, ou ela é hostil. Por quê? Porque ela tem medo do seu pecado ser revelado. E não procura ninguém para conversar. E o diabo prospera nas sombras. Tudo que está escondido, o diabo tem poder, ele ganha mérito, ganha força. Então, isso mata a pessoa. Então, essas pessoas não querem que Jesus volte, porque se voltar, ela estando em pecado, ela não vai subir, ela vai ficar. E pessoas que estão vivendo o melhor da vida. Eu não sou contra ninguém viver o melhor da vida. Mas entre viver o melhor da vida e Jesus voltar, eu prefiro a vinda de Jesus. Então, a coroa de justiça é para todos aqueles que amam, guardam fervorosamente a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Roshua Hamashia, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então é isso, meu caro. A minha parte aqui, agora eu vou fechar até a Bíblia. Terminei. Glória a Deus. Foi um vídeo bom, maneiro que a gente fez, que eu creio que não está ao vivo agora, né? Quando a gente terminar aqui, já vou direto editar já para poder botar hoje, para lançar hoje ainda. Eu creio que quando as pessoas parar para assistir, vai
vai ter um outro entendimento, uma outra noção do que é o galadão, né? E às vezes, como eu mesmo eu tinha na minha cabeça que o nosso galadão a gente ia ganhar quando fosse lá no céu. Mas dá para a gente poder entender e compreender que cada ação que a gente faz aqui, a gente já está ganhando o nosso galadão. Isso. Cada ação, cada um gesto de caridade que você faz para um próximo, para um necessitado, independente para quem seja, você já está ganhando o seu galadão. Então, eu creio que muitos vão compreender e vai ter uma outra visão dessa forma e vai passar, eu creio que vai passar a querer ajudar um pouco mais ao seu próximo, porque a gente vai parar para poder observar que tem muitas pessoas, até mesmo evangélicas, que são mão fechada, não gosta de ajudar o seu próximo, não gosta de fazer ali pelas pessoas que estão do lado deles. Eles acham que a benção tem que ser só para eles. Muitas das vezes as pessoas tá vendo que alguém, o seu próximo ali está sem nada dentro da tua casa, eles têm ali um quilo de feijão, de açúcar, coisa ali, dá para dividir? Não, não pode faltar para mim. Se eu der para ele, vai faltar para mim, então eu não vou dar. Então, isso aí é um gesto de uma forma deles saber, compreender que é uma forma deles ganhar o galadão também. Eu creio que esse vídeo vai longe, vai longe, vai longe e vai abrir o entendimento de muitas pessoas. Amém, Henrique. Eu também sinto a mesma coisa. Acredito que nos ajuda a compreender a profundidade, a largura e a grandeza de Deus, porque as pessoas são egoístas. Isso é da natureza humana, a pessoa ser egoísta, ser avarenta. Tem um versículo que está em Provérbios que eu gosto muito de aplicar para mim. Porque o que aplicar? Porque, tipicamente, eu vou falar o versículo, eu ia até falar outro versículo, mas eu vou falar primeiro esse. E outro, né, o Henrique? Hebreu, só estou vendo seu peito, Henrique. Mudou a posição. Pois é que aqui. O versículo é esse. Capítulo 23, 13 de Provérbios diz assim: aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Quer dizer, aquele que ouve, mas finge que não ouviu, vê a necessidade do outro e faz vista grossa. E outro versículo, né, que está atrelado ao que nós conversamos, falando que estudamos da palavra, que está atrelado ao tema, que é galardões, é Hebreus 11:6, que é um texto conhecido de todos nós cristãos, né? Que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quer dizer, é obrigado a criar, mas se eu não crer, problema da pessoa, vai sofrer o dano da mesma forma. Então, o fato de uma pessoa abrir o coração e entender que tudo que você planta, você vai colher no mundo físico e no mundo espiritual. Essa que é a questão. Jesus não falou lá, Mateus 19, 27 ou 29. Ele falou: você abrir mão e você plantar no reino, você vai colher 100 vezes aqui e no porvir. Quer dizer, você não perde. É a única bolsa de investimento que você não perde. Porque as outras, né, tem calote, tem um jogo do Tigrão aí que estão jogando aí, o pessoal está ficando pobre, um tigre chinês. Tem vários pessoal aí que perdeu tudo, começa a ganhar, depois começa a perder. Agora, Jesus não. Você faz um investimento, você não perde. Só quem perde é Satanás. Né? Jesus, a vitória é certa. Só para terminar o nosso vídeo, já que você tocou no assunto, você é a favor ou você é contra das pessoas que diz que é servo de Deus, que é uma nova criatura? Eu não sei se é ignorância da minha parte. Ela jogar nesse jogo aí, igual tem coisa de futebol aí, fazer aposta, comprar telecena, comprar raspadinha, esse jogo aí que para mim são tudo jogo de azar. Você falou tudo.
você vai no capítulo 18, versículo 9 de Deuteronômio e fala lá. Eu tenho um amigo meu, e hoje ele está desviado da igreja. Ele ganhou mais de 30 mil, não lembro quanto foi, 50 mil. Comprou uma casa. Um amigo meu, mas hoje também está desviado. E ele perguntou para mim o que achava. Eu falei, cara, biblicamente é condenado qualquer jogo. Qualquer jogo. Entendeu? Se você falar assim para mim, Martim, pode jogar na raspadinha ali, ou na telecena, que eu sei até os números, eu não jogo. Se for depender de eu ficar rico, e a pessoa fala, esse número tu vai ganhar 1 milhão, eu não jogo, porque eu sei que biblicamente eu vou estar com dinheiro amaldiçoado, porque não é uma coisa honesta, entendeu? Porque o que é feito, Henrique? Quando Deus tirou o povo do Egito, ele, ali através de Moisés, começou a mandar os mandamentos, as leis, os decretos, ele falou no capítulo 18, 9, falou, meu povo não deve se envolver com essas nações e nem com aquilo que elas fazem, seus deuses, adivinhações, falar com os mortos, coisa que a gente sabe que a gente viveu, né, do outro lado aí, você sabe que tem tudo isso, vim de família assim, você ficou um bom tempo nesse ramo do outro lado, da outra religião. Então, o que acontece? E ele fala, ninguém que faça prognosticismo. Você sabe o que é um prognóstico? A palavra pró quer dizer de algo futuro. Pró. Qual a palavra pró? Futuro. Gnóstico vem da palavra grega gnosis. Gnosis quer dizer conhecimento. Então, a palavra prognosticismo quer dizer conhecimento do futuro. Agora, a Bíblia fala que ninguém sabe o futuro, somente Deus. Só Deus. Quando Saul, no capítulo 28 de 1 Samuel, foi consultar a pitonisa de Endor, feiticeira, e de aparecer um homem lá barbudo, falou, tem um homem barbudo, Samuel. Aí tem vários debates sobre isso, vários debates que eu não vou entrar no mérito. E a Bíblia fala que não podemos contar, ele é Samuel. Aí o espírito, que na minha concepção foi um espírito que se levantou parecido com Samuel. Não tem como ser Samuel, porque a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. Então, não tem como a pessoa que morreu ela voltar para poder falar nada com ninguém, como o próprio Abraão fala com o rico, ele lá no Arde, lá quando ele pede para poder mandar um dos mortos, mandar Lázaro lá na casa do pai dele, que ele tinha 5 irmãos, podendo ir para aquele lugar. É verdade. Então você vê aí, ó, e o próprio Espírito falou, ó, por que está me perturbando? Amanhã você vai estar aqui no mesmo lugar que eu estou, tu vai estar aqui no inferno. Literalmente ali é o inferno. Então, meu jovem, fica claro, eu sou contra abertamente jogos de azar. Claro, cada um é dono do seu próprio nariz, faça o que bem entender, né? Não é o meu dinheiro, é o dinheiro da pessoa, mas se uma pessoa me perguntar abertamente, eu vou falar abertamente, com todo o respeito à pessoa, que a pessoa pode fazer o que quiser da vida dela. Mas se fosse assim, Deus tem todo o poder, fazer todo mundo virar evangélico no peito e na raça. E ele tem poder para isso. E mesmo assim ele não faz. Ele dá a opção da pessoa escolher o que ela quer para a vida dela. Então, assim, eu sou contra, mas a pessoa quer jogar, ela joga. Aí já é com ela e com Deus. Entendeu? Verdade. Mas é meio complicado, cara. É meio complicado. Às vezes as pessoas, sei lá, eu não consigo entender, cara. Não consigo entender como as pessoas conseguem enxergar a Bíblia, eles conseguem interpretar a Bíblia de uma forma completamente diferente do que acontece. Em agosto, no Dia dos Pais, teve um bingo aqui de um vereador, um rapaz que estava vindo candidato a vereador, ele fez um bingo aqui por Dia dos Pais, aí estava dando cartela por povo. Aí teve uma pessoa que chegou e falou, mandou me dar um, né? Aí a minha mãe chegou e falou, quer violzinho? Duvido, hein? Minha mãe me conhece, ela sabe que eu sou casca grossa, né? Nas coisas de Deus, eu não sou o santo, eu não sou o santo, não sou o mais correto dentro da presença do Senhor, mas eu procuro fazer o melhor diante da presença de Deus. Uhum. E ela imediatamente ela falou, eu duvido ele pegar.
Aí, quando ela falou comigo, eu falei assim, pô, realmente não ia pegar mesmo, não, cara. Isso aí, querendo ou não, é um jogo de sorte. Então, a gente que conhecer mais palavras de Deus, isso aí é uma coisa completamente errada, não está correto. Se os crentes querem isso, aí é problema deles. É com eles aí. Agora eu não vou, eu não participo de jeito nenhum. Porque não pode servir a dois senhores. Porque se você está fazendo isso de certa forma, você está acreditando em sorte. E para nós não existe sorte. Para nós existe Deus. Tudo que acontece de bom e de ruim é Deus que permitiu. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam. Aí Paulo vai falar lá na frente, ele fala todas as coisas cooperam, mas ele vai falando assim, ó, estive em perigo, espada, fome, tudo que Deus permitiu. Ele foi preso, foi espancado, ele poderia falar, ai, tive sorte, nunca. Ele falou, ó, Deus permitiu, Deus me livrou, eu desci num cesto, mas Deus me livrou da boca do leão, porque toda glória e toda honra é Deus. Se você dizer que é sorte, Deus fica onde, então? É verdade. Onde fica Deus? Entendeu? Um dia desses vieram para mim e falaram assim, tu acredita em horóscopo? Eu falei, não acredito em horóscopo. Aí ele falou, por quê? Eu falei, quando eu era do mundo eu acreditava, eu até lia alguma coisa. Mas depois eu descobri que o João Bidu, que é um dos que escreve nas revistas, ele acordava e saía escrevendo. O outro lá fala, vou escrever isso. Os astros, que astro? As estrelas são coisas criadas por Deus, só um Deus, só um Senhor. Não existe poderes. O único poder que foi tentar ser paralelo de Deus é o diabo, perdeu e já está derrotado, já está condenado. Só existe um Deus, um só Senhor. Não tem criação, não tem sol, não tem lua, não tem nada, só um Deus. Então toda adoração, glória e honra é Deus. Então, assim, ele falou, eu falei, e outra, tudo que eles falavam do signo, do meu signo, do signo dos outros, estava errado. Todos os signos que era para não dar certo comigo, dava. E todos que era para dar certo, estava errado. Eu falei, não estou entendendo. Eu falava isso aí, eu li ali que tal signo dá certo comigo. E, pô, a amizade que eu tenho dou certo, a namorada que eu tenho estou me dando bem. A maior parte das pessoas que era para ser do contra é a favor. E quem era para ser a favor é do contra. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Então, assim, é uma mentira que o diabo usa, porque as pessoas, você vê, a pessoa nasce com essa necessidade do espiritual. Elas querem crer em alguma coisa. Aí, como elas não querem se voltar para Deus, porque é uma coisa sem graça, é uma coisa clichê, porque para elas abrir mão da bebida, abrir mão das drogas, abrir mão da prostituição, abrir mão da noitada é uma coisa horrível, porque para elas o barato, o legal, o gostoso é estar ali bebendo, é estar no pagode, é estar no funk, é estar no forró, que aquilo massageia o ego, o cara ser cheio de mulher, a mulher ser cheia de homem cobiçando ela, tá naquele carrão, tá com o shape em dia, você vê nas fotos do Instagram, o cara todo parrudão, barriga cheia de vômito, não é? A mulher toda, aí quando tá de roupa é aquele ternão, de óculos, tu pensa até que é o Brad Pitt que tá ali, o Tom Cruise, meu Deus, você olha a mulher, tu pensa que é Gisele Bündchen, né? Mas quando tu vê no Instagram, né, nas fotos, mas quando tu vê pessoalmente, quem é essa pessoa? É da foto? Tu olha a pessoa toda destrambelhada. Então, meu cara, as pessoas querem alguma coisa para se apoiar, mas não querem Deus, porque elas não querem abrir mão do seu estilo de vida. Então, os jogos de azar, assim como a magia, a astrologia, coisas da nova era ligado a isso. Um dia a gente até falar um dia sobre essa questão de nova era, falar sobre a parte esotérica, que é o que a gente está falando aqui por alto, marcar um dia para a gente estudar sobre simbologia e religiões da nova era, o que a Bíblia fala, entendeu? Vamos marcar, quem sabe, até num próximo podcast, sobre isso. Só um Deus. Um só Senhor e um só Salvador. A Bíblia fala sobre isso. É Jesus Cristo, que veio em carne, morreu e ressuscitou. Está nos céus. E vai voltar para buscar a igreja. Não tem negócio, eu pisei na barata. Quase que pisei no rato. Aí não pisei. Não, tu não pisou no rato porque ele passou rápido. Entendeu? Eu estava num culto uma vez, a mulher olhou para o lado, aí eu vi um bicho cabeludo passando ali. Tá amarrado. Pô, a gente foi ver, era um rato, pô, que estava escondido lá perto da cadeira, e ela achou que o rato era um diabo, tá entendendo? Então, assim, a pessoa quer achar chifre em cabeça de cavalo. Então, eu não acredito nada disso.
não acredito em jogos, não aceito também. E ainda, eu torno a dizer que se alguém falar assim, ó, joga, tá aqui o número, vai ficar milionário. Eu pego o papel, toma, tchau. Eu fico pobre com Deus, mas rico com o diabo não. Porque eu sei que se eu aceitar isso, eu literalmente vendi minha alma pro diabo. Porque vendi minha alma pro diabo. Então, tudo que eu aprendi de Deus... Ali, querendo ou não, é uma cilada de Satanás. E o que o diabo mais usa? Fama, poder e dinheiro. É o que ele mais usa. Foi o que ele usou contra Jesus e o que ele usa contra aqueles que são escolhidos de Deus. Sempre é o mesmo jogo. Fama, poder e dinheiro. Você pega as cantoras e os cantores famosos. Whitney Houston, da igreja. Michael Jackson, era da igreja. Brasileira, Anitta, era da igreja. Aquela outra Ludmilla, cantava na igreja. Você pode ver, eu pesquisei. Elvis Presley, era da igreja. Aquele grupo Destiny Child, ficou só Beyoncé, da igreja. A maior parte dos cantores vieram da igreja. Tiveram passagem ali e foram criados com pais evangélicos e pessoas evangélicas. Aí o diabo vem e oferece o quê? Fizeram todo pacto com Satanás. Lady Gaga, Miley Cyrus, todas essas galera aí veio da igreja. Porque Deus deu um dom, o diabo sabe que se usar para ele vai tirar as almas da mão de Satanás, aí vai lá e oferece o quê? Aquilo que o ego do homem mais pede, poder. Aí depois do poder, dinheiro. Depois do dinheiro, fama. Tudo que vai contra as coisas de Deus. 1 de João 2,15, para você ver, a Bíblia fala sobre tudo. O que tu é, João? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele fala, ó, o mundo passa com a sua cobiça, outras traduções, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Isso vai acabar. Concupiscência da carne, poder, fama. Concupiscência dos olhos, dinheiro. Eu quero tudo que eu vejo. Soberba da vida, se achar melhor do que os outros. Tá entendendo? Eu tenho, eu posso, eu faço. Entendendo? Quando o diabo apareceu para Jesus, o que ele falou? Transforma sua pedra em pão. Você não tem poder? Mostra. Ele estava falando para Jesus, mostra que tu tem poder. Ué, mostra aí teu poder aí. Prova que você mostra que é o Filho de Deus. Jesus entendia isso. Está tentando tocar na natureza humana dele, no ego dele. Depois levou ele ó, lá em cima. Se joga daqui embaixo, não está escrito? Ei, vão te salvar. Soberba da vida. Fala que você é o cara. Tem. Você é o cara, hein? Pô, você é bom, hein? Caramba, o cara é sinistro. Porque isso massageia o ego do cara. Entendeu? Aí Jesus, nada, menina, não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, o diabo sabia as fraquezas humanas. Sabia, porque o diabo é o maior psicólogo que existe. Os detalhes. Ele atacou Jesus ciente, que eram as 3 áreas em que o ser humano... E a última, poder total. Ó, se você se prostrar, eu te dou poder. Ah, é meu. Jesus não falou que é mentiroso, não. Ficou calado, porque o homem perdeu e foi passado pelo diabo. Foi recuperado por Jesus, mas só vamos viver isso no milênio. Ok? Então, assim, aí eu vou te dar. Quer dizer, o diabo foi na ferida certinha. Negativo. Somente ele tem que adorar, só ele tem que servir, só ele presta culto. Você não. Porque ele sabia que futuramente, esses reinos que o diabo está oferecendo, ele que está no poder dele, vai ser do nosso Cristo, como está em Apocalipse. Como João falou, foi dado a ele o reino e o poder pelas eras, para aquele que era e há de vir, o Deus Todo-Poderoso. E detalhe, todo esse poder foi dado a nós, e vai ser dado a nós, e vamos viver aqui eternamente com ele. Amém. Foi bom, foi bom. Vitor, aqui a cadeira que estou sentado aqui, um banco, não tem como escorar a conversa. Tá que nem eu tô aqui, ó, é sofá, mas aqui, ó, se eu escorar, olha a distância que eu fico. Aí eu não botar o trem aqui, eu fico assim. Pode ver que eu tentei ficar ali, aproximei a câmera, que ela deu um zoom nela, mas ficou muito escuro. Esqueci de acender a luz ali, mas tá de boa. Pô, o vídeo foi bom, cara. O estudo aí foi benção, pelo menos para mim foi, né? E eu creio que
as pessoas que assistir também vai gostar desse estudo e já vai orando a Deus aí já poder ver o próximo aí, ver a sua escala de trabalho, dando para os dois no mesmo dia, a gente vai estar fazendo o próximo aí. Eu vou te dar vou mandar para você, né? Eu ia falar assim, vou te dar o toque, o bizu, né? O bizu, o toque, né? O que acontece? Vamos falar sobre simbologia e esoterismo. Já que a gente tocou no assunto por alto, vamos dar uma aprofundada nisso aí, porque eu acho que é pertinente. Porque no dia 21 de dezembro de 2021, foi decretado que saímos da era de peixe e já estamos na era de aquário. Então, isso está ligado ao esoterismo. Eu vou falar sobre algumas religiões, algum simbolismo, e dar uma ampliada nisso aí, ver o que a Bíblia fala, né? Qual a direção que ele tem para nós e para quem está praticando isso aí, o que Deus fala sobre isso. Eu acredito que para quem está em Deus, está fora, e para quem está vivendo o contrário de Deus, a Bíblia tem uma palavra que vai compactar e vai impactar a pessoa. Porque nós não podemos se misturar com isso. E quem estiver fazendo isso vai entender que tem que ficar do lado que a gente está, do lado de Deus. Amém, amém. Quero estar te agradecendo aí mais uma vez por esse estudo aí que você trouxe aí para a gente e pedir que Deus continue te abençoando, né? Ele continue transbordando a bênção dele sobre a sua vida. O mesmo, Henrique, que Deus, tudo que você me desejar, Deus te dê em dobro. O que você me desejar, Deus te dê em dobro, porque é porção dobrada. Amém. Eu agradeço aí. Eu acredito que Deus tem dado a bênção de poder estar compartilhando e aprendendo. Que a Bíblia fala que o sábio é aquele que sabe ouvir e também tem o momento certo para falar e interagir. Como você tem me dado a honra da palavra, de poder passar, mas ao mesmo tempo você fala e é de mais-valia, porque eu tenho aprendido muito em interagir dentro desse podcast, que para mim é uma honra também. Que Deus te dê em dobro tudo que você me desejar em Cristo Jesus, todas as bênçãos sobre você, a sua casa aí, seu ministério e a sua família. Né? Prospere, seja próspero e fecundo, igual Deus falou para Adão, e que todas as bênçãos caiam e você viva o milagre de Deus na sua vida. As bênçãos. Amém, amém, amém. Vamos estar orando até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Fica com Deus, amigo. Com Deus, irmão.